Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula aí, né, do nosso novo conteúdo, propriedades periódicas para o terceiro ano do ensino. Pessoal, não vamos entrar em informações de como foi que a tabela chegou, certo? Porque o nosso conteúdo é propriedades periódicas. É um assunto fácil, né, suave, tranquilinho de se captar ele. Olha, propriedades periódicas. Vamos debruçar sobre como é que estão dispostos os átomos na tabela periódica, classificando o que é período, família, eletroafinidade, eletropositividade e outras cositas más, certo? Vamos lá, iniciando por período ou série. Período, pessoal, é representado pelas linhas horizontais que compõem a minha tabela periódica, certo? Do período 1 ao período 7. É justamente aquele nível de camadas que o átomo possui, né? Com a eletrosfera. São níveis de eletrosfera, né? As camadas de eletrosfera que meu átomo apresenta. E aí eu tenho, de acordo com as camadas, os períodos aí na minha tabela periódica, certo? Um exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, então ele só ocupa uma camada, só tem a primeira camada, que é a camada K. Então, na distribuição, na organização da propriedade periódica, o hidrogênio ficou situado ali, né, não fazendo parte da primeira família, mas no primeiro grupo, certo? Na primeira série. Beleza? Vamos para o próximo. Famílias ou grupo. Pessoal, família ou grupo são à disposição agora na vertical aí da minha tabela periódica. Ficou organizado família ou grupo devido à periodicidade, né? Devido à semelhança que um átomo possui com o outro. E aí foi resolvido fazer da seguinte forma: os átomos vão ficar, os átomos que têm semelhança nos aspectos físicos, né? Eles vão ficar dispostos na minha vertical, a qual eu vou chamar de família, certo? Uma classificação, uma denominação que damos para os grupos que compõem aí a minha família é: o primeiro grupo é conhecido como família dos metais alcalinos, certo? Segundo, família dos alcalinos terrosos. Terrosos vem do grego, que significa metais que vieram das terras, das cinzas. Por exemplo, aí o cálcio, né, ele vem da calcinação, da queima. Então, são metais alcalinos terrosos. O do 3 ao 12, né, que está nesse espaço branco, eu chamo de elementos de transição, da série B. Não é do campeonato, certo? Eu tenho aí o grupo 13, né, em algumas tabelas periódicas representado por essa forma, e em outras representado pelo grupo 3A. É a mesma coisa. Então, o grupo 13 é o grupo do boro. O grupo 14, ou o grupo 4A, é representado pelo grupo do carbono. O grupo 15, ou o grupo 5A, representado pelo grupo do nitrogênio. O grupo 16, ou o grupo 6A, pelo o calcogênico, né, que compõe ali o oxigênio e enxofre. E o grupo 17, ou 7A, que é representado pelos halogênios, flúor, oxigênio, e aí vai. E o grupo 18 ou o grupo 8A, que são o grupo dos gases nobres, certo? Aí é a nomenclatura para os grupos ou as famílias que compõem a minha tabela periódica. Pessoal, ainda das propriedades periódicas, eu tenho a disposição dos metais, né? Ela é classificada em metais, ametais e gases nobres, e hidrogênio. O hidrogênio, você pode ver que ele está em verde, é porque ele não faz parte dessa família, certo? Ele está disposto ali, mas ele não faz parte dela. Então, vamos classificar os metais. São eletropositivos, isso significa dizer que ele tem tendência a perder elétron com facilidade, né, e se tornar positivos. São sólidos, exceto com mercúrio, lembrem disso, que ele é líquido a temperatura ambiente. Tem um brilho característico, né? Ora são dourados, ora podem ser metálicos, ora não. Alguns são dourados, outros são metálicos, uns são prateados, acinzentados. São dúcteis, que significa que ele pode formar fios. São maleáveis, que podem formar objetos, né? Lâminas, coisas do tipo. E são bons condutores de calor e eletricidade. Isso é as propriedades típicas dos metais dentro de propriedades periódicas, certo? Já os ametais, eles são eletronegativos, que são os roxinhos, são quebradiços, são opacos,
formam compostos covalentes moleculares, são péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono, certo? E aí, eu vou entrar agora em eletronegatividade, que é uma propriedade periódica, né? É uma propriedade que ocorre dentro dos átomos dispostos ali na minha tabela periódica. O que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para si, né? Os ametais têm essa propriedade. E ela varia da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo, pessoal? Essa é o caráter eletronegativo. Por exemplo, se eu for comparar o hidrogênio com o flúor, quem é mais eletronegativo? Óbvio, né? A eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o átomo mais eletronegativo entre o frâncio e o flúor, é óbvio que é o flúor, certo? Eletropositividade ou caráter metálico. Lembra que quando eu falei dos metais, ele tem tendência a ser eletropositivo? Então, eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de perder elétrons, né? Ela varia de forma contrária à eletronegatividade. Ela varia da direita para a esquerda, de cima para baixo, certo? Então agora, quem tem maior caráter eletropositivo, o flúor ou o frâncio? O frâncio. Se eu fosse pegar na tabela, na primeira família ali, quem é mais eletropositivo, o hidrogênio ou o frâncio? Mais eletropositivo é o frâncio, porque se eu pego aí na família, ela é de cima para baixo. Se eu pego nos períodos, ela cresce da direita para a esquerda. Tranquilinho? Vamos para o próximo. Potencial de ionização. O potencial de ionização é a capacidade que você tem de transformar o átomo neutro em íon, né? É a capacidade que você tem de adicionar ou retirar elétrons desse átomo. Potencial de ionização. O potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron do estado gasoso, melhor dizendo, né? Eu vou arrancar esse elétron aí do estado gasoso. Então, olha que potencial de ionização ela parece muito com eletronegatividade. Por quê? Porque quanto mais eletronegativo for o átomo, mais aptidão ele tiver por elétron, mais ele tem aptidão por elétron, maior também vai ser a energia que eu vou ter que fornecer para fazer com que ele libere esse elétron. Maior vai ser o potencial de ionização. Então, ele cresce semelhante à eletronegatividade. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo? Vamos para o próximo. Raio atômico. Pessoal, raio atômico é a distância que eu tenho de um núcleo para o elétron, né? O último elétron. Concorda comigo que quanto maior for essa distância núcleo-elétron, maior vai ser a falta de atração que o elétron vai sentir pelo núcleo? Então, se o raio atômico for muito grande, se o átomo for muito grande, a distância entre núcleo e elétron vai ser maior e a chance do elétron perder a atração é grande. Se o átomo perde esse elétron, ele se torna eletropositivo. Então, o raio atômico se assemelha muito com a eletropositividade. Então, ela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, certo? E inclui os gases nobres aí no raio atômico. Lembrando, raio atômico é a distância que eu tenho do núcleo para o último elétron, certo? Então, eu mensuro também o tamanho do átomo aí. Por isso que os gases nobres participam. Eu quero só saber o tamanho do raio atômico, certo? E aí eu vou para a eletroafinidade, é afinidade por elétrons. Pessoal, a eletroafinidade você pode concluir da seguinte forma: se o átomo agora, ao invés de ser grande, ele for muito pequenininho, muito próximo à distância núcleo-elétron, é óbvio que esse elétron está com muita afinidade pelo núcleo. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um átomo grande próximo de um átomo pequeno. Então, a distância que meu elétron tem do núcleo do átomo grande é maior, e se ele se aproximar de um átomo pequeno, agora vai ter uma competição, não é isso? O átomo pequenininho, o elétron lá do átomo grande tem mais chance de ser atraído. Isso eu chamo de eletroafinidade. A eletroafinidade ela é alta quando o átomo ele tem um raio atômico pequeno. Então, se eu tenho eletroafinidade, na minha disposição periódica, ela vai crescer também da esquerda para a direita, de baixo
para cima. Então, olha, como é que fica a minha eletroafinidade, certo? Beleza? Não inclui os gases nobres, uma vez que os gases nobres já estão estáveis, né? Vocês já estão estáveis, já atingiram lá a sua estabilidade com os elétrons, já tem 8 elétrons, salvo o hélio que tem 2, ele não tem afinidade por elétron nenhum, são nobres. Então, pessoal, vamos aí para a densidade. A densidade, periodicamente na tabela, ela cresce das laterais, das extremidades, né? Das laterais para o centro da tabela periódica, de cima para baixo, sendo aí o ósmio e o irídio os átomos mais densos da minha tabela periódica. Ok? Vamos agora para um resumo, né? Eu tenho aí, ó, eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Todos apresentam o mesmo comportamento, da esquerda para a direita, de baixo para cima. E os que fazem aí a eletropositividade e raio atômico, eles vão ser aí representados pela coloração verde, né, para distinguir. Eles são de cima para baixo, quando eu estou trabalhando com a família, e da direita para a esquerda, quando eu estou trabalhando com os períodos, certo? Vamos fazer aí a determinação e localização dos elementos representativos dos subníveis S e P. Pessoal, é possível também localizar os elementos químicos através da distribuição eletrônica, a sua família e período? Então, olha, para o hidrogênio, ele tem a configuração 1s1. Para o lítio, configuração 1s2, 2s1. Olha que eu tenho o número atômico 1, que é o número de prótons. Na minha distribuição eletrônica, eu tenho que atingir o número de elétrons de forma igualitária com o de prótons. Então, eu tenho 1s1, o hidrogênio está estável. O lítio tem 3, número atômico 3. Eu tenho que distribuir aí a minha quantidade de elétrons até atingir 3, né? Então, minha distribuição eletrônica ela é feita até alcançar os 3 elétrons. Então, eu tenho 1s2, 2s1. Eu tenho sódio, né? Que eu tenho o número atômico 11. A minha distribuição eletrônica deve ser feita até atingir 11 elétrons. Então, eu faço 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 com mais 2, 4 com mais 6, 10, com mais 1, 11. E eu vou fazendo isso sucessivamente para os outros átomos. Agora perceba uma coisa, que é a parte elegante das propriedades periódicas. Olha que eu falei do hidrogênio, falei do lítio, falei do sódio, falei do potássio, do rubídio, tem o césio e frâncio. Mas olha o que eles têm em comum. Eles têm em comum que todos terminaram com o subnível S e o subnível S1. É por isso que eu tenho aqui, né, a primeira família, o grupo 1, porque todos esses átomos aqui, na sua distribuição eletrônica, eles terminam com essa configuração, S1. É óbvio que vai ser 1S1, 2S1, 3S1, mas é S1, subnível. E o nível, ou período, vai ser 1, primeiro período, 2, segundo período, 3, terceiro período, 4, quarto período, quinto período, certo? Então aqui eu tenho uma tabela com a disposição dos subníveis, todos os átomos que terminarem com a camada de valência, que é a camada mais distante do núcleo, né, feito na minha distribuição eletrônica, com o subnível S, eles vão conferir aí ou a família 1 ou a família 2, certo? Vai depender do número de elétrons que ele está sendo exigido, certo? Os que terminarem com o subnível D vai ficar aqui nos elementos de transição. Os que terminarem com o subnível P vão ser o do grupo 13 ao grupo 18. E os que terminarem com o subnível F serão os da série lantanídeos e actinídeos. Vamos para o próximo agora para a gente fazer uma previsão de localização do átomo na tabela periódica. Olha, eu tenho um alumínio que tem número atômico 13. Pessoal, esse assunto exige embasamento em distribuição eletrônica, certo? Posso até colocar um vídeo explicando a distribuição eletrônica como é feita. Então, eu tenho aí o alumínio 13. Configuração eletrônica para o alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Olhe que eu parei em qual período? Foi no terceiro período, né? Se eu parei no terceiro período, então na minha tabela periódica ele vai estar situado
nessa linha horizontal aqui, ó, em algum desses lugares. Quem vai determinar qual vai ser a linha ou a família vai ser o número de elétrons que está na parte superior do meu subnível. Então, eu tenho 3s2, 3p1, 3 representa o período, e eu vou agora pegar os subníveis representados pelo período e vou somar os elétrons. Então, para o subnível 3s2 e o subnível 3p1, eu tenho 2 com mais 1, 3. Então, vai ser da terceira família. Olhe que essa representação são para os subníveis S e P, certo? Se eu terminar com o subnível D, fiz a distribuição eletrônica e parei no subnível D, eu não posso atribuir essa metodologia, senão vai dar errado, certo? Mas eu terminei no subnível S, eu terminei no subnível P, posso aplicar com facilidade aí que eu vou localizar meu elemento químico. Então, o meu elemento químico pertence à terceira família. Então, eu venho aqui, ó, primeira, segunda, aqui são os elementos de transição, e aí eu venho para a terceira família. De quem eu estou falando? Estou falando do alumínio, que tem número atômico 13, certo? Vamos fazer outra aí para consolidarmos mais a nossa linha de raciocínio. Eu tenho aí o bromo 35. Vou fazer a distribuição eletrônica do bromo 35 até atingir a estabilidade dele aí, né? O número de elétrons atingir a quantidade que o átomo tem de prótons. Prótons 35. Vou fazer a distribuição eletrônica dele até atingir 35 elétrons, que é a soma dos índices superiores aqui, certo? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Qual foi o período, né? Qual foi a camada de valência, a camada mais distante que eu tive aí para o átomo de bromo? Foi o quarto período, né? Porque, ó, 4s2 e 4p5, né? São do quarto período. Então, eu sei que esse elemento aí, se eu não conhecesse ele, se ele estivesse com um X ou um Y, eu não conseguisse distingui-lo, eu ia vir aqui já, ó, catalogar ele aqui no quarto período, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro, quarto. Então, ele pode ser qualquer um desse. Falta determinar a família. Quem será a família aí? A família vai ser a soma dos elétrons que compõem o quarto período, que é quanto? 2 com mais 5. 2 com mais 5, 7. Sétima família. Qual é a família? Essa aqui. Sétima família, o bromo 35. Certo, pessoal? Tranquilinhos, né? Bacana. Quem organizou a tabela periódica deixou ela bem redondinha. Provavelmente aí, eu, na minha opinião e humilde, foi um dos maiores êxitos aí para a comunidade científica, que foi organizar esses átomos aí de forma tão elegante. Vamos fazer aí a determinação e localização dos elementos representativos do subnível D. Como é que fica no subnível D? Vamos, por exemplo, para o cromo 24. Como é que eu localizo o cromo a partir da distribuição eletrônica? Fácil. O cromo tem 24 prótons, que é o seu número atômico. Farei a distribuição eletrônica até atingir 24 elétrons. Então, nessa minha jornada de distribuição eletrônica, eu passo pelo 4s2 e concluo aí no 3d4. Boa. Qual vai ser a minha camada de valência? Camada de valência é a camada mais distante que eu tenho do núcleo. O meu elétron mais distante do núcleo. E vai ser qual aí? Vai ser 3d4 ou 4s2? 4s2. 4 representa o período ou a camada, né? Qual é a camada mais distante? A camada 3 ou a camada 4? A camada 4, né? Ela é ordem crescente aí. Então, o cromo, né, vai estar aí, está no quarto período. Então, se eu fosse colocar minha tabela periódica, já ia no quarto período, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto. E agora eu vou ter que determinar a família. Qual vai ser a família desse jovem aí? Então, a família vai ser a somatória da camada de valência com o elétron mais energético, 3d4. Então, vai ser 2 com mais 4, vai dar 6. Então, ele é da sexta família. Encontrei aí para meu átomo de cromo, certo? Vamos fazer agora para outra aí, ó. Vamos para o cobre 29. Como é que fica a distribuição aí para o elemento representativo subnível D?
Para o átomo de cobre, que tem número atômico 29, farei a distribuição eletrônica até atingir 29 elétrons. Né? Então, vem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10, ou d9. Então, olha, eu tenho o quarto período já consolidado e vou agora localizar a família. A família vai ser a soma dos elétrons da camada de valência mais o subnível mais energético, que é 3d9. 2 com mais 9 dá 11. Então, ele vai ser na 11ª família. Localizei o cobre. Certo, pessoal? Vamos fazer um exercício de fixação aí para ver como é a pegada dos assuntos, né? Dos exercícios. Olha, observa a posição do elemento, né, a seguir na tabela periódica, e assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Ródio, ele está aqui no centro, ó, até em negrito, ó, na família 9b, certo? Então, vamos lá. Letra A, possui massa atômica menor que a do cobalto. Cobalto, cadê cobalto? Cobalto está na parte superior, está em cima dele. Possui massa atômica menor que a do cobalto? Não, mentira, né? Ele possui massa atômica maior, né? Porque, olha, quanto maior for o raio atômico do átomo, é porque ele está com mais elétrons, né? Mais prótons. É por isso que quanto maior o número de prótons tiver no átomo, maior ele vai ter que ser. Concorda? Maior vai ser o seu raio atômico, vai ser sua distância. Então, o raio atômico ele cresce, né? Da direita para a esquerda, direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, se eu estou comparando um átomo que está na parte superior aí, na família, quem vai ter o maior raio atômico vai ser o átomo que estiver na parte de baixo. Letra B. Apresenta relatividade semelhante ao estrôncio. Característica do quinto período. Ó, errado. Período não representa semelhança. Semelhança é representado pela família, que são nas colunas verticais. C. É um elemento não metálico. Opa, o ródio? Não, o ródio é um elemento metálico, certo? Letra D. É uma substância gasosa a temperatura ambiente. Metal. O único metal que difere dos outros é o mercúrio, que é líquido a temperatura ambiente. Então, a resposta aí só pode ser letra E. É uma substância boa, condutora de eletricidade. Vamos para o próximo. Viu que a pegada dos exercícios é suave, é tranquilo? Vamos para o próximo. Os elementos A, B e C têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. 3s2, 3p3. Letra B, 4s2, 4p5 e letra C, 3s2. Com base nessas informações, é falso dizer que, letra A, o elemento A é um não metal. O elemento A é um não metal. O elemento A é um não